Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar, mais uma vez, com muita alegria, para juntos fazermos aí o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Médiuns, com ela, Maria de Fátima Miranda. Um abraço, que Jesus nos conduza. Que assim seja. Paulo Renato. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Vamos dando sequência aqui ao nosso estudo. Hoje vamos iniciar aí um novo item, né, que é o item 44, ainda dentro do capítulo 4. Então, capítulo 4, item 44. Ainda falando sobre os sistemas, né? Esse capítulo que trata dos sistemas que foram criados aí, sobretudo naquela época de Allan Kardec, para tentar negar os fenômenos espíritas e tentar buscar explicações que não fossem a intervenção dos espíritos. Já lemos alguns sistemas, todos refutados aqui pela lógica implacável de Allan Kardec, e hoje vamos a mais um, Sistema da Alma Coletiva. Vamos ver o que é isso. Allan Kardec diz o seguinte: constitui uma variante do precedente, que é o sistema do reflexo. Segundo este sistema, apenas a alma do médium se manifesta. Olha aí que interessante, né? Para quem fala de animismo direto, isso é uma polêmica aí no meio espírita danada. Então vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também dentro desse item 44. Então, voltando aqui, Kardec diz: segundo esse sistema da alma coletiva, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo. O negócio é complexo, em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Seria uma confusão generalizada, mas vamos nós. Diz Kardec: conquanto a brochura em que esta teoria vem exposta se intitule A Luz, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la, nem Kardec conseguiu entender o negócio. E dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual, que conta poucos prosélitos. Pelo nome, e aí tem um nome aqui difícil, Ematípse, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. E aí, Maria de Fátima Miranda? É uma salada, porque se manifesta a alma do médium, uma confusão e pega generalizada. um pouco daqueles que estão ali presentes, não é? Então, Kardec, ele é claro em dizer que é uma coisa sem lógica, sem sentido. Mas, quando a pessoa está querendo justificar o que não conhece, vai buscar recursos que não têm fundamento. Me recordo, né, do parapsicólogo e padre, né, o Bispo Macedo, muito conhecido, já desencarnado. Ele, certa vez, foi questionado sobre uma criança, acho que americana, que falava em chinês. E aí ele disse: não, tem uma explicação muito fácil para isso, porque o Padre Quevedo, ele tinha sistemas... Não é isso que eu ia te falar, não é Bispo Macedo. É o Padre Quevedo. Padre Quevedo, desculpa, é isso mesmo, coitado do Bispo Macedo. Não, Bispo é o Macedo. Padre Quevedo. O Bispo Macedo está encarnado ainda, né? Que Jesus abençoe ele. Padre Quevedo, que era parapsicólogo também. E o Padre Quevedo foi questionado sobre essa criança
que falava em chinês, né, conseguia falar fluentemente a língua chinesa, mas era americana e não tinha nenhum contato da família, enfim, vínculos com ninguém na China. E ele trouxe aí, de certa forma, estas teorias, esses sistemas, tanto do reflexo quanto esse da alma coletiva, de alguma maneira, mas ele colocou a seguinte questão, que a criança falava em chinês porque tinha uma pastelaria chinesa próxima à casa da criança. Então, a criança captava, através da força mental, a capacidade de falar em chinês. Eu falei, meu Deus do céu, se fosse tão bom, aí eu morava dentro da pastelaria, não fazia nem curso. Já ia aprender a falar chinês, inglês. Então, tenta-se explicações, às vezes, completamente absurdas para explicar algo fácil. A criança falava em chinês porque, muito provavelmente, teve encarnações na China. E foi explicado para ela, porque enquanto ela estava respondendo a mãe em chinês... Aí um dia estava conversando na rua e alguém começou a responder a ela e a mãe ficou assustada. E ela narrando para a pessoa que foi a mãe dela chamou a atenção, alguma coisa que ela ficou com trauma. Isso. Aí desde então ela não compreendia mais a mãe. Exatamente. Mas aproveitando este sistema aí que é um tanto louco, conforme coloca Allan Kardec aqui, que nem ele entendeu, vamos aproveitar, Paulo Renato, para esclarecer um pouco essa questão que, de certa forma, o movimento espírita e os médios ficam muito confusos, que é a questão do animismo. Kardec começa esse item 44 citando que, segundo este sistema, apenas a alma do médium se manifesta. Como é que a gente pode entender essa questão do animismo, aproveitando aí um pouco dessa teoria, desse sistema da alma coletiva, no sentido de que somente a alma do médium se manifesta? Como disse o próprio Kardec, o médium também é um espírito encarnado, né? Embora esteja encarnado, é espírito. E, naturalmente, ele tem a possibilidade, tanto quanto qualquer espírito encarnado ou desencarnado, de manifestar o seu pensamento, de expandir o seu pensamento, e, nesse sentido, outros espíritos, encarnados ou não, pela lei da afinidade, pode registrar, né, as emoções de uma pessoa, né, as suas construções mentais, e realmente pode ser que nós captemos a preocupação de alguém em determinado momento por estarmos em sintonia ou termos algum grau de afinidade com ela. Então é possível realmente que nós registremos o pensamento dos outros e o reflitamos. E é possível também, né, que nós retiremos do nosso próprio armazém mental, né, dos nossos registros mentais, retiremos determinadas situações, determinados quadros, que outros podem dizer que são invencionice nossa, que são criações nossas, criações no sentido de ilusão, de auto-hipnose, mas que são fatos reais, vividos por nós. Então, o próprio benfeitor Emmanuel diz que, mesmo nessa situação, aqueles que estão dentro dessa situação própria, né, no sentido de buscar da própria memória os quadros que reflete, que diz para os outros, mesmo nessa situação, nós devemos ser tratados com a mesma atenção, com o mesmo carinho com que tratamos os espíritos enfermos nas chamadas reuniões de desobsessão. Então, Kardec fala sobre apenas a alma do médium, né? Então, não é apenas a alma do médium. O médium também reflete outras almas, outros pensamentos, e às vezes esses pensamentos se conjugam, né? Determinadas influências espirituais, aliás, todas as influências espirituais, elas sempre encontram guarida no médium, né? Nesses arquivos mentais do médium, de forma que seja sugerido ao médium, mesmo pela via intuitiva, que ele esboce determinadas expressões comportamentais ou intelectuais faladas, mas tudo que dentro dessa interferência espiritual que seja sugerida ao médium tem apoio nele, diz respeito a alguma coisa que ele já tem, né? Então, muitas vezes a gente, numa reunião mediúnica, por exemplo, dizemos que a pessoa está,
nessa situação do animismo, pela maneira como ela se comporta na chamada incorporação, né? Porque muitas vezes a pessoa não manifesta aquela interferência espiritual de uma forma tão, digamos, tão estridente, tão positiva. E às vezes quem está olhando, quem está observando o fenômeno, acredita que ela esteja nesse quadro de leitura mental dela mesma. Mas às vezes realmente ela está sob a interferência espiritual mais branda, mais suave. Ela registra as imagens ou palavras que o benfeitor situado com ela, benfeitor não situado, em sintonia com ela, está mandando para ela, né? Ela está captando. E ela, dentro do seu quadro mediúnico, ela expressa aquilo ali, né? As emoções ou as palavras. Então essa questão do animismo é meio complicada para nós avaliarmos, qual seja a situação, no caso do médium em particular, em que ele esteja apresentando o fenômeno, é bom tratar como um fenômeno mediúnico. Porque se não é diretamente do médium, vai ser o exemplo, né, a lição vai servir para aqueles outros espíritos enfermos ali presentes. Mas às vezes a pessoa faz uma avaliação descaridosa com o médium e acredita que ele esteja expressando tão somente aquilo que pertence a ele, o que é possível. Mas esquecido de que se os benfeitores permitirem, é porque a lição que pertence ao médium serve para aqueles espíritos que estão em torno acompanhando o trabalho, né? Então a questão não é também, né? Pois é. E os espíritos dizem que não há mediunidade sem um nível de animismo mínimo que seja, né? E o médium mais ajustado é aquele que interfere o menos possível na comunicação. É isso mesmo. O próprio Kardec coloca isso no Livro dos Médiuns quando fala de bons, maus médios e tal. Então, na verdade, o médium ele só é o intérprete. E na qualidade de intérprete, ele pode ser um melhor ou um menos qualificado, né? Mas, de qualquer maneira, ele tanto pode refletir os seus próprios pensamentos, naquilo que nós falávamos, dos seus arquivos mentais, como pode também investir os pensamentos das entidades desencarnadas com as suas próprias qualidades. E, às vezes, a pessoa, pelo médium usar os seus próprios, como se chama, as suas próprias idiosincrasias, né, as suas próprias expressões, aí a pessoa tem quem está avaliando, trabalhando lá com o médium, acredita que ele não esteja sob uma interferência espiritual, porque a linguagem dele é aquela linguagem do dia a dia, né? Não houve alteração de vocabulário muitas vezes. Precisa se estudar, né, quando Kardec vai falar dos tipos de médiuns. Tem o médium mecânico, tem o semimecânico, tem aquele que é intuitivo ou consciente. Aquele que é mais consciente, ele tende a reproduzir a sua própria maneira de se expressar. E isso às vezes é ignorado pelas pessoas que estão ali e eles não acreditam, né, no fenômeno espiritual. No livro No Mundo Maior, né, não sei se vocês citaram, que eu dei uma saidinha rápida, que tem caso da médium, né, que vai receber a comunicação de um médico, acho que é o capítulo 10, se eu não me engano, e ela não tinha conhecimentos na área da medicina, nem desta vida, nem de outras. Era uma pessoa bondosa já, uma pessoa de bom coração, mas com pouco conhecimento intelectual na área científica, mesmo das encarnações passadas. Quando o médico vai escrever por ela, e era um médico relativamente conhecido, ele consegue, né, escrever a mensagem, porém com a maneira dela se expressar. Ele não tinha como utilizar termos que ela não trazia no acervo mental dela, nem desta, nem de outras vidas. E aí, na hora que leram a mensagem, as pessoas vieram com a tese do animismo, desmerecendo completamente a mensagem. O próprio médico desencarnado ficou um pouco frustrado, porque não era a intenção dele criar toda aquela celeuma, e ele sabia que a médium registrou o que era possível para ela registrar e passou da maneira que ela já trazia no coração dela. Ela passou a mensagem que estava incentivando os companheiros à prática da caridade, do bem, que
que era possível para aquele momento. Mas isso não quer dizer que a mensagem não fosse verdadeira. Por isso o estudo da doutrina é importante. Eu vejo muitos médiuns sendo atacados, né, por dirigentes. Não, você não é médium, isso seu é animismo, como se fosse um crime, ô Paulo Renato, que o médium estivesse cometendo, porque mesmo que seja o próprio espírito, né, do médium ali se manifestando, ele é um espírito tanto quanto aquele outro que está desencarnado. O problema nosso é a falta de caridade. Né? Total, né? Nós temos caridade para com os que estão do outro lado, né, como se diz, e faltamos com a caridade com aqueles que estão ao nosso lado. Né? E às vezes a gente aguarda inconscientemente que aqueles que estão ao nosso lado, com os quais convivemos e tratamos com quase que absoluta descaridade, falta de respeito, a gente aguarda que eles desencarnem e venham à mesa chamada mesa de desobsessão, para que nós exerçamos com ele a caridade cristã. Né? Então aqui é um paradoxo, é estranho o nosso comportamento, mas é assim que, por enquanto, nós somos. Né? Tratamos com indiferença, com alguma... deslustramos, como se diz, né? Às vezes manchamos a imagem dos outros quando estão encarnados conosco. Mas se esses mesmos outros aparecerem numa reunião mediúnica, nós, para estranheza do próprio desencarnado, nós os tratamos com muita cordialidade, muita cortesia, com muita paciência. E talvez o desencarnado fique a pensar, por que não me tratou assim quando nós estávamos juntos, quando corríamos junto pela experiência da existência física. Talvez se tivesse tido essa mesma misericórdia, essa mesma atenção para comigo, enquanto estávamos juntos, talvez eu não estivesse nessa posição infeliz em que me encontro nesse momento, precisando de um auxílio maior no campo do entendimento. Mas é um conhecimento que a gente vai adquirindo e colocando em prática, embora lentamente, mas vamos colocando em prática essa visão espiritual, né, no sentido de que nós nos entendamos, em definitivo, na condição de espíritos reencarnados, que nós temos uma bagagem espiritual, nós temos arquivos espirituais, né, que a nossa memória física consegue expressar. E esses arquivos, essa memória espiritual, digamos, elas vêm à tona, elas são necessárias ao nosso progresso, porque é com elas e por elas que nós vamos refazendo a nossa estrada e construindo os elementos, adquirindo os elementos necessários ao nosso progresso espiritual. Então, destratar ou desconsiderar essa possibilidade de manifestação própria, anímica, no mínimo, dá notas de desconhecimento doutrinário. Eu estou verificando aqui o capítulo do livro No Mundo Maior, é o capítulo 9, tá? Então quem quiser acompanhar essa leitura muito interessante, o capítulo 9 do livro No Mundo Maior é o capítulo, o título é Mediunidade. E aí ele vem trazendo aqui a história desta médium, que ela traz a mensagem de um médico, mas devido às limitações que ela trazia na área do conhecimento científico, ela não consegue reproduzir como seria desejável, né? E o médico assina a mensagem, mas o grupo mediúnico entende que era uma comunicação anímica e que não era do médium que a assinava. A mediunidade é algo complexo, a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, né? Eu acho que esse capítulo aqui do livro No Mundo Maior, do Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, mostra muito isso, né? Antes da gente julgar que uma mensagem é um fenômeno de animismo, a gente tem que lembrar desse detalhe de que muitos médios conscientes, eles vão usar o linguajar, como disse Paulo Renato, as características seu, sem que isso invalide a presença ali de um espírito que de alguma forma está passando alguma mensagem. E mesmo que seja o próprio médium,
ele deve ser acolhido, deve ser tratado como se trataria o espírito desencarnado. Paulo Renato frisou isso muito bem. Por que tratar com o espírito desencarnado de uma forma, e se o próprio médium manifestasse, às vezes até com o médium traz uma memória de vidas passadas dele próprio, né? E traz naquele momento aquele conteúdo, e ele precisa de ajuda e de socorro, e não de ser colocado. Eu escuto isso ainda com frequência de muitos médios, dirigentes, a preocupação deles com o fenômeno do animismo. O próprio médium, o Paulo Renato, ele traz essa preocupação quando vem uma mensagem, quando vem uma ideia, ele fica com medo de se manifestar porque ele não sabe se aquilo é da cabeça dele ou se é do espírito. Na medida, a gente aconselha, né, que as pessoas falem ou escrevam, porque na medida que ela for falando, que ela vai falando ou escrevendo, ela vai observando que o conteúdo não pertence a ela. Isso. Né? O material utilizado pelos espíritos é dela, da própria pessoa, mas é importante, repito, considerar o conteúdo da mensagem. Mas no capítulo 19 aqui do Livro dos Médios, quando fala os médios nas comunicações espíritas, Allan Kardec perguntou justamente isso, né? De onde vem a aptidão de alguns médios para escrever em verso? Porque às vezes o médium recebe algum verso ditado pelos benfeitores espirituais, como ele gosta de verso, de poesia, quem vai analisar a mensagem vai falar, não, mas ele já gosta de escrever em verso, ele gosta de poesia, né? Isso daí deve ser anímico. Então os espíritos responderam a Allan Kardec, a poesia é uma linguagem, eles podem escrever em verso como podem escrever numa língua que desconheçam. Depois é possível que tenham sido poetas em outra existência e, como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito, que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles hão sabido lhes dá uma facilidade de que não dispõem no estado ordinário. Aí vem falando também sobre a música, mostrando que os espíritos que queiram se comunicar através de um médium vai se utilizar daquelas aquisições que o médium já possua para facilitar uma comunicação extensa. As comunicações breves, curtas, eles podem, digamos, se servir da maioria de nós, como ainda lembrou um benfeitor espiritual quando disse que, se preciso for, Deus se serve da boca do louco. Pois é. Nas próprias obras básicas tem isso. Mas aquelas comunicações extensas, como um livro, por exemplo, o médium precisa ter os conhecimentos básicos para que os espíritos lancem mão desses conhecimentos. Dito isto, chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo ao Paulo Renato, agradecendo a Maria de Fátima Miranda. O que dizer então, Maria de Fátima Miranda? Nos lembramos que no caso do Chico, né, ele não só escrevia em poesia, mas no estilo e na forma própria de cada um daqueles autores já conhecidos. Lembrando que Allan Kardec classificaria Chico Xavier como um médium especial, né? Que, segundo ele próprio diz, em O Livro dos Médios, são raros. Muita paz, Paulo Renato. Muita paz. Pois é, muita paz. Bem, pensei que ela ia falar só pois é. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médios, na apresentação de Eduardo Araújo. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para analisarmos a Revista Espírita Números Pares,
1858 a 1868. E nós estávamos falando sobre a evocação do Dr. Xavier, né? É um pseudônimo. E Kardec começou a fazer perguntas muito interessantes e que ele, sobre o desligamento do corpo, isso dentro da visão que ele tinha já no plano espiritual. Não quer dizer que aquela visão era uma visão totalitária, né? Todos nós temos que pensar que quando saímos do plano físico, nós levamos conosco as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas também levamos a nossa bagagem de conhecimento que adquirimos aqui. E ela tem que ser peneirada, porque não é a resposta absoluta, verdadeira. E Allan Kardec fez isso muito bem, com essa destreza que ele tinha com a visão. E aí, Astênio, vamos continuar com o Dr. Xavier? Será um prazer. Então, Kardec, no nosso último programa, tinha perguntado ao espírito Dr. Xavier, dizendo assim, como então explicais a vida intrauterina? Né, porque na resposta anterior ele tinha dito, né, que, obviamente, embora ele fosse materialista, ele estava ali se inspirando na filosofia católica, dizendo que a alma passaria a vincular-se ao corpo a partir da respiração, né? Então, quando saísse do corpo físico, respirou fora do corpo físico, ali a alma se integraria ao corpo físico. E aí Kardec perguntou a ele, como explicais a vida intrauterina? Quer dizer, uma vida sem alma, né? Aí ele responde, a da planta que vegeta, a criança vive vida animal. Então, para ele era só uma vida orgânica. Era aquela visão limitada que hoje a ciência mostra que não é isso. Isso. Né? Então, o Kardec volta à carga e diz assim, há crime em privar da vida uma criança antes do seu nascimento, uma vez que nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano. É preciso que a gente preste bem atenção. É o aborto, né? Tá falando isso, do aborto. E é preciso que a gente preste bem atenção, porque Kardec não está afirmando que durante a vida uterina não tem alma. Kardec está levando o Dr. Xavier a raciocinar. Assim, já que você considera que durante durante a gestação não tem alma, né? Então pode fazer aborto à vontade? Né? Assim, então há crime em privar da vida uma criança antes do seu nascimento, uma vez que nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano. Aí ele diz assim, a mãe ou qualquer outra pessoa que tirar a vida de uma criança antes de nascer cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas de que o corpo deverá servir de instrumento. Mais uma vez é a resposta que está lá no Livro dos Espíritos. Isso, né? Mesmo. Então ele fala assim, então, não obstante a visão dele ainda limitada, sim, né, ele tinha a visão de que era um crime. Isso, então se a mãe ou qualquer outra pessoa que tirar a vida de uma criança antes de nascer cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas que o corpo deverá servir de instrumento. Então ele não está se contradizendo, dizendo que existe alma enquanto não nasce, mas ele, como se diz assim, a alma, embora vá se vincular ao corpo só depois da respiração, da primeira respiração, quem faz o aborto impede que aconteça esse fenômeno. Esse vínculo, né? Da alma com o corpo. Então seria, é um crime. Seria um crime em razão disso. Não deixa de ser um raciocínio. É bem lógico. Né? Então fala assim, Kardec indaga, a expiação que deveria sofrer a alma impedida de se encarnar, não obstante poderá ocorrer. Então Kardec está partindo do pressuposto assim, bom, essa alma que iria encarnar deveria ter alguma expiação, alguma experiência difícil, já que todos nós que encarnamos temos, né? Então a expiação que deveria sofrer a alma impedida de encarnar por causa do aborto, não obstante poderá ocorrer. Então, quer dizer, mesmo que não encarne, fica frustrada a expiação, ou essa expiação vai se dar de outro modo, né? Ele responde assim, sim. Né? Então o Kardec, o final da pergunta foi, poderá ocorrer? Ele fala sim, mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era uma prova para a mãe. Né? Então, assim, ele não está sendo incoerente, né? Ele continua sustentando, né, de que
a alma existiria no futuro, né, se vincularia no futuro, mas ele fala que aquela prova não seria para o próprio reencarnante, uma vez que esse reencarnante nem existe na visão dele, né? Na visão dele naquele momento. Que está lógico também, né? Tá coerente. A gente, né? Tem que entender e lembrar que existem abortos espontâneos. É diferente do aborto provocado. O aborto espontâneo, quantas mulheres desejam ter filhos e perde 1, 2, 3 e aí tem que adotar. Sim. Né? Aqui, como ele está tratando especificamente do aborto, né? Ele está provocando aborto, o Xavier para ver se o Xavier conserta o pensamento dele, né? Então, o Xavier diz que aqui seria uma prova para a mãe, e é isso também que está lá no Livro dos Espíritos. Com certeza. Sabe? Então, mais uma vez, Kardec aproveitou a informação do Xavier. Questão 28. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Lembra do Livro dos Espíritos? Viu? Então, assim, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, né, sacrificar a criança, né, para salvar a segunda, que é a mãe? Aí ele responde assim, não, quer dizer, não há crime, né? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a criança, né, porque para ele não existia, tá certo? A sacrificar-se o que já existe. Perfeito. Essa resposta está no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. Então o Xavier contribuiu. Né? Contribuiu. Né? Agora, tudo isso é importante também de considerar, que mesmo quando a gente lê no Livro dos Espíritos, mas, nem sempre as respostas que estão no Livro dos Espíritos foram dadas por espíritos altamente evoluídos. Nós estamos aqui diante de um espírito que precisa reencarnar ainda e que contribuiu para o Livro dos Espíritos. Porque, afinal, é livro dos espíritos e não livro dos espíritos perfeitos. Completamente diferente. Isso, a contribuição que os espíritos, né, trazem, a filosofia dos espíritos. E hoje, né, como é que a ciência, né, contribuiu? Hoje você consegue, baseado naquilo que você falou e que é real, né, hoje você consegue manter a mãe morta para, na época certa, o filho nascer. Quer dizer, ela está morta a nível cerebral. Mas mantém-se o corpo para, na época, tirar a criança viva. Olha como inverteu valores. Né? Que não tinha naquela época. Perfeito. Deus não tem pressa, né? A gente é que tem, porque o tempo corre. Mas rápido a nossa existência. Mas Deus não tem pressa. Sabe que tudo vai chegar no lugar, né? Com certeza. Então Kardec volta. O Kardec acho que gostou da conversa com o Xavier, porque ele fez uma série de perguntas. De algumas respostas, né? Boas. Até porque aqui o Xavier mostrou que ele tinha café no bule, né? É verdade. Aí Kardec pergunta assim, a união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente? Kardec é fogo, né? É como se dissesse, olha, você tem que corrigir seu pensamento. Exatamente. Ele estava dizendo, porque ele não tinha falado antes que a união era lá na hora da respiração. Que era uma planta, né? Quando estava vegetando. Isso. Aí Kardec fala assim, a união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente? Isto é, será necessário um tempo apreciável para que essa união seja completa? Né? Quer dizer, então só respirou, entrou e agora tem uma alma, ou esse processo vai, né, devagar? Aí ele fala assim, o espírito não entra bruscamente no corpo, porque a ideia lá do respirar seria entrar bruscamente, né? Mas Kardec está conseguindo corrigir o pensamento dele. Então ele fala assim, o espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo. O tempo que o peito se eleva e se abaixa. E aí fiquemos tranquilos, porque Kardec dá uma corrigida depois nisso aqui também, né? Porque ele fala assim, o espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe, aquela tal respiração fora do corpo físico, né? Que ela chora também, né? É a alma que entra no corpo. Então ele fala assim, no momento desse primeiro sopro, é nesse momento que a alma entra. Mas existe um tempo que corresponde ao peito se elevar e se abaixar. Isso. Não sei de onde ele inventou isso. Bom, aí... Uma visão distorcida. Mas aí, lá na frente, Kardec vai voltar isso aqui para dar uma melhorada, né? Então Kardec indaga assim, há predestinação na união da alma com tal ou qual corpo?
ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Pergunta Livro dos Espíritos também, você lembra? Livro dos Espíritos também. A predestinação da união da alma com tal ou qual corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? A alma sabe antecipadamente a qual corpo ela se vinculará, ou ela é surpreendida, surgiu um corpo, ela bum, né? É atraída. É aquele que eu vou. Isso, né? Aí ele responde assim, ó, Deus a marcou. Então, ele que era materialista já está até falando em Deus, já foi um avanço. Né? Já foi um avanço. Assim, Deus a marcou. Marcou para nascer naquele corpo. Né? Então, Deus a marcou. Essa questão exige maiores desenvolvimentos. Como se diz assim, deixa eu pensar mais um pouco. Né? Tendo o espírito escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Então, você vê, há uma programação já na visão do Xavier. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, quer dizer, o espírito nem sabe ainda na visão dele, nem sabe ainda em qual corpo ele vai nascer, ele apenas pede para encarnar, mas embora o espírito não saiba, Deus sabe, né? Sim. O que é razoável, né? Então, assim, quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que sua vida será de labor e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição dos seus pais. Ele deu uma enroladinha, claro. Né? Não respondeu muito objetivamente a pergunta, mas de qualquer forma se aproveita alguma coisa aqui, né, de que Deus não é surpreendido, né, que sabe exatamente em que corpo o espírito vai nascer, esse tipo de coisa. Bom, por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Kardec lavou a alma nesse dia, né? Sabia? Bombardeou de Então, ele vendo que dava para tirar conhecimento dali, né? Aproveitou. Por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um espírito bom para lhes animar o filho? Olha, uma pergunta, né, de uma profundidade. Porque a gente tem visto muitos casos, né, de excelentes espíritas, escritores espíritas, que tiveram filhos complicadíssimos, né? Materialistas, né? Então, em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um espírito bom para lhes animar o filho? Ele diz assim, um espírito mau pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. Então isso aí também está bem desenvolvido no livro dos Espíritos. Né? Porque já pensou se só pais maus atraíssem espíritos maus, era mal atraindo mal e continuava tudo mal. Ia ser uma roda que não ia acabar. Então, obviamente que Deus, né, utiliza os filhos melhores para melhorarem os filhos piores. Isso. E, obviamente, que quando os filhos melhores prestam esse serviço a Deus, eles sofrem, porque ter um filho problemático é sofrimento. E hoje em dia, né, você vê tanta coisa, né, você vê filhos matando pais. Sim. Então, aí você vê, e às vezes pais bons, né? Sim. Às vezes pais bons. Bom, aí Kardec volta a perguntar, podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair o corpo do filho um espírito bom, em vez de um espírito inferior? Então vamos rever a pergunta, porque primeiro ele tinha perguntado, né, por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Aí agora ele indaga assim, podem, né, os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom, em vez de um espírito inferior?
É interessante porque a gente vê quando uma mãe está grávida, as pessoas falam assim, que venha com saúde, né? Mas nem tá aí se vem um espírito bom, se vem, né? Se vem um umbralino, né? Então deveria ser assim, que venha um espírito bom, porque o espírito bom normalmente vem com saúde, né? O espírito inferior normalmente vem doente, né? Então fala assim, então podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? Na visão do Xavier, não. Então, sim, a gente pode fazer prece, pode pensar, desejar que venha um espírito bom, né, para ser nosso filho, e que isso aí não vai interferir em nada. Né? Aquele que tem que vir, né, na visão... mal, se for o mal, e virar. Isso, então aí ele responde assim, não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, como você disse, se está na sua programação kármica ter um filho dessa natureza, você pode rezar o que você quiser. Porque vai ser quente de qualquer jeito. A única coisa que você pode fazer é, já que você não pode atrair um espírito bom, sim, que você se prepare para educar o espírito mau, né? Transformar o inimigo em amigo, daí por diante. É o que você falou, né? Quando você tem filhos, ou tem mais filhos, mais do que um, né? Sempre vem ao seu lado, hoje nós sabemos, espíritos que vêm nos ajudar, né? E são filhos amáveis e tudo, para ajudar aquele que é mais rebelde, que também adentra a família porque tem laços. Sim. Ninguém adentra na família sem não tiver laços. Isso é tudo muito interessante pela filosofia espírita, né? É sempre bom a gente pensar sobre isso, porque a gente tem a tendência a querer desprezar todo aquele que está caído moralmente. Né? Não querer companhia, né? Quando deveria ser o contrário, né? Exatamente. Não foi isso que o Cristo pregou, né? Isso, né? Porque aquele que está no bom caminho não precisa da gente para nada, né? Sabe? Agora, aquele que está se equivocando... É esse que precisa da ajuda. Né? Aquele filho que se compromete com substâncias químicas, sabe? Então, você vai desprezar isso para ficar só com um filho bonzinho. O filho bonzinho não precisa de você. Exatamente. Né? Então, é o caso do filho pródigo, né? Sim. Que está naquela passagem do Evangelho, né? Nós estamos chegando também de novo nos nossos minutos finais. Mas, de qualquer forma, dá para a gente concluir o tema do Xavier. Então, vamos lá. Nesses nossos minutos finais. Sem precisar correr muito, né? Tá. Aí Kardec fala, já estamos na pergunta 33 que Kardec fez a ele. Nossa, né? ele explorou mesmo. Fora as outras que não estão no livro, que eram particulares. Sim, né? As que não eram de interesse geral, Kardec não trouxe para aqui. Exatamente, né? 33. E não é comum Kardec fazer tanta pergunta ao mesmo espírito, não. E o Xavier realmente cativou o Kardec. Então, assim, Kardec perguntou o seguinte: concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança. Mas uma vez que esse amor está na natureza, então Kardec está afirmando que o amor maternal está na natureza. Então a mulher é naturalmente amorosa. Né? Então, assim, concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança. Mas uma vez que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos, e muitas vezes desde o nascimento? Olha, ele foi um profundo. Pedrada. Né? Por que odeiam, né? Assim, se o amor está na natureza, como é que a criatura contraria a natureza para odiar os próprios filhos? Agora, acho que um outro aspecto que a gente deve levar em conta também é que Kardec perguntou a mães, ele não perguntou de pais. Não. Porque, infelizmente, na maioria dos casos de ódio é da mãe com os filhos. Sim. Sabe? Os vínculos começam dentro da barriga, né? Então, a própria Joana de Ângeles hoje, em algumas mensagens, manifesta preocupação com o comportamento das mães, né? Sabe? É como se, regra geral, no processo de relacionamento entre pais e filhos, os pais estejam errando menos do que as mães. Né? Então, assim, concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança, mas uma vez que esse amor está na natureza, porque há mães que odeiam seus filhos, e muitas vezes desde o nascimento. Resposta: espíritos maus que tratam de entravar o espírito da criança a fim de que sucumba sob a prova que desejou. Então, o espírito mau que ele se refere aqui é o espírito da própria mãe. Então, a mãe seria um espírito mau que deseja entravar o progresso do filho. Daquele que está chegando. Então, ela é levada, né, pela providência divina
a trazer um ser frágil, entre aspas, porque Sim. vai ser frágil durante algum tempinho, né? Com certeza. E que ela vai ter que amamentar, esse tipo de coisa, para ver exatamente se quebra a velha cadeia do rancor, essa coisa toda. E às vezes o ódio é tão grande que ela já abandona a criança nos primeiros momentos, ou pratica aborto. Sim. Né? Agradecemos as explicações, então agora Kardec está satisfeito, né? Terminou de falar com Xavier. Com Xavier. Agradecemos as explicações que tivestes a bondade de nos dar. Aí ele respondeu assim: tudo farei para vos instruir. Agora veja só, quando Kardec perguntou lá atrás se ele era feliz ou infeliz, ele falou: espero e sofro. E mesmo um espírito que espera e sofre seria capaz de instruir o próprio Kardec, porque nada se desperdiça. Naquilo que ele tinha de verdade, ele poderia instruir o próprio Kardec. Você me lembra... já terminou? Só tem a observação. Exatamente. Ótimo, então dentro do nosso tempo. Depois eu né? falo. Você se lembra que eu tinha falado que lá na frente Kardec ia dar uma corrigida, não é isso? Sim, então sim. É nessa observação aqui. Ele fala assim, ó. A teoria dada por esse espírito sobre o instante da união entre a alma e o corpo não é absolutamente exata. Né? Viva Kardec, não é isso? Viva Kardec. A união, tanto é que essa questão ele não levou para o Livro dos Espíritos. Não. Essa resposta ele não levou para lá. A união começa desde a concepção, isto é, a partir do momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. A encarnação só se completa quando a criança respira. Então, aquele ato de respirar é o complemento da reencarnação. Sim. E não o início da reencarnação. Ali já está ligado. Isso. Ali é como se fosse, teoricamente, o momento final do processo reencarnatório. E não o momento inicial do processo reencarnatório. Então, ele está dizendo que a concepção, na hora que o óvulo se une ao espermatozoide, ali começa, né, a trajetória do espírito. Ali já existe um vínculo, um laço fluídico que vai se completar na hora que a criança nasce. Sim. Então, meu amiguinho, chegamos, faltando 2 minutinhos para nossa... Não. Aí eu me lembrei rapidamente de um caso que eu conheço pessoalmente, né, que eu vivi, de uma amiga da minha esposa, que era católica, e ela teve um filho, um menino, apaixonada pelo filho. Só que quem não gostava do filho, mas tem uma coisa assim impressionante, e não pegava no colo, era a avó. Ela tinha rejeição do filho, e aí um dia ela me perguntou, por que ela faz isso? Ela é minha mãe, quer dizer, devia estar feliz porque tem um neto, né? Sim. Então eu falei, existem outras coisas que você não sabe, né? O espírito dela provavelmente tem relação não muito feliz com... Fluidicamente não se identifica. Não se identifica com ela. Mas, como a Astênio falou, nós chegamos ao fim dessa edição. Vamos vir com outras coisas boas aí, mais estudo. E terminamos, eu, Amaury Santos Neto. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso irmão querido, o Braga, né? Luciano Braga, ajudando a nós podermos estar aqui falando. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.